nós vamos disponibilizar posteriormente para vocês. Então, por gentileza, quem não se sentir à vontade, deixar a câmera fechada, também como o áudio. Quem quiser se manifestar aqui pelo chat, enviando pergunta, nós vamos ter um tempinho no final, né, Fábio, para perguntas, e também quem quiser pode aqui acionar a mãozinha que o Fábio já direciona aqui a fala para fazer a pergunta, tá ok? Fábio, eu estou por aqui, precisar só me chamar e vamos em frente. Muito Tá obrigada pela ótimo, sua Janete. disponibilidade e nos atender novamente hoje na segunda sessão. Eu agradeço a oportunidade. Bom, para quem está me conhecendo aqui hoje, meu nome é Fabiano, eu sou educador financeiro, eu trabalho com educação financeira aí pelos últimos 15 anos da minha vida, né? E a convite da empresa, a convite da Confarma, eu estou aqui para falar com vocês de uma nova modalidade de crédito que foi lançada aí pelo governo em março agora de 2025, né? Conhecida como crédito do trabalhador. Trazer um pouco das características, falar um pouco desse cenário aí do crédito consignado no Brasil, das nuances, das regras, né, de como acessar esse crédito. E desde já a gente pode fazer dessa palestra aqui um bate-papo, se alguém tiver considerações, se alguém ouviu falar alguma coisa aí fora que, né, queira trazer aqui para que seja comentado, para que seja explorado, pode fazer isso via áudio ou também pode fazer isso via chat, que nós vamos administrando aqui as dúvidas. Bom, tem um slide aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para ficar mais gostoso. Tem gente que prefere mais ouvir, enfim, mas fiquem aí bem à vontade a qualquer momento para trazer dúvidas e contribuições. Bom, março de 2025, o o governo federal do Brasil ele institui uma nova modalidade de crédito chamada crédito do trabalhador. E por característica, né, é um dinheiro que a gente tem acesso, que a gente pode fazer lá, realizar os nossos sonhos, nossos desejos, sair das dívidas, e que traz algumas características aí novas como produto financeiro. Mas será, né, o Brasil ele é um grande campeão de marketing, né? Será que o que foi vendido lá em março de 2025 é o que realmente está sendo entregue? Bom, ele foi apresentado como uma nova modalidade, né, uma solução com juros mais baixos, de uma forma desburocratizada, né, que eliminaria ali muitos dos intermediários, né, para que você tivesse acesso a esse crédito consignado. E ele vem num aspecto assim de solução, né, para a gente baixar as taxas de juros, principalmente para o trabalhador brasileiro, né, dentro do Brasil. Muitas instituições já aderiram a esse crédito trabalhador. No começo, nós tínhamos ali 80 bancos, né, que conseguiram ter acesso, e de março para cá houveram algumas atualizações, houveram mais instituições acessando, né, a plataforma do governo, e aí a gente começa a perceber o seguinte, que nessa forma que foi, entre o que foi vendido e o que foi entregue, existe uma dissonância de informação. Porque das principais características é assim, vai ser um menor juros? Sim, vai ser um juros menor do que foi apresentado anteriormente em outras modalidades. Mas como outras modalidades, né, os juros era bastante alto, então esses juros ele ainda é um juros, né, muitas vezes apresentado mais alto. A gente pegou ali simulações na prática, às vezes de 5, 6, 7, 8%. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque esse dinheiro tem um custo, e então o que é apresentado como solução precisa ser observado, porque principalmente, né, a maneira que foi proporcionada é a maneira de leilão. Então, todas as vezes que você faz ali uma simulação de crédito, que você faz uma solicitação, as instituições vão olhar, né, para o seu perfil, para o seu fundo de garantia, para a sua rescisão, para outros aspectos que eu vou trazer aqui, e a instituição, seja ela um banco ou seja até mesmo a sua cooperativa, que vai fazer a oferta ali. E uma grande questão que entrou no inconsciente do brasileiro aí, que foi uma questão de marketing, né? Fábio, mas o crédito consignado, igual foi apresentado lá, o crédito do aposentado, não é a mesma coisa? A resposta é não. Porque
porque quando a lei do aposentado ela foi escrita, tá? Ela foi escrita e lá existe um teto máximo de juros a serem cobrados. Então, se a instituição está disponível para concorrer abaixo desse teto de juros, ela se cadastra e tem a sua intenção. Algo diferente do que acontece aqui no crédito trabalhador. Qualquer instituição, qualquer fintech pode fazer uma oferta de crédito, inclusive créditos para negativados também podem concorrer neste leilão, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é vendido. Bom, Fábio, e o teu papel aqui? É falar bem do crédito, é falar mal do crédito? Eu costumo dizer que o meu papel aqui é trazer luz ao que é o crédito, né? Será que ele é uma oportunidade? Será que ele é uma armadilha? Né, para que vocês avaliem, tomem a própria decisão, eu costumo fazer uma analogia, né, que o crédito é igual um semáforo, né? O que é o crédito verde? É quando eu uso para realizar sonhos, para aumentar o meu patrimônio, sair de dívidas muito caras, mas primordialmente quando eu estou organizado financeiramente e eu quero alavancar através de um custo baixo, né? Olha, eu não tenho acesso para comprar um terreno, agora eu não tenho, falta 40 mil para comprar um terreno. E é uma grande oportunidade, é uma área né, que vai evoluir, que vai valorizar. Poxa, legal. Eu faço um empréstimo com uma taxa de juros baixa, eu invisto nesse terreno, eu aumentei meu patrimônio, ou seja, esse empréstimo ele tem uma coisa que a gente chama de lastro, tá? E aí, se tiver uma intercorrência ao longo desse período de 2, 3 anos que está pagando o empréstimo, você ainda tem o terreno, você ainda tem seu patrimônio. E o crédito amarelo, Fábio? O crédito amarelo é quando o orçamento já está apertado. É quando ele também é bastante útil, mas ele é um sinal de atenção também, de cuidado, de assim, ó, quando a gente vê o semáforo, não amarelo, é hora da gente pisar um pouquinho no freio, da gente se acalmar e pensar. Porque é um crédito que a gente usa para trocar dívidas altas, com juros muito altos, por juros mais baixos. Então, de repente, você tem lá um cartão de crédito que não está conseguindo pagar 17%, de repente você tem um cheque especial ali que está rodando em 8%, ou tem alguma dívida atrasada que agora pode ser negociada, era um cartão de crédito que estava em 20 mil e estão oferecendo agora para você quitar 2, 3 mil. Então, é uma oportunidade, sim, você trocar juros altos por juros mais baixos, tá? Só que tem um porém nesse momento. Como você ainda não está organizado financeiramente, é necessário que você observe que toda parcela nova, né? Eu estou trocando aqui uma dívida e, na verdade, eu não estou pagando essa dívida com o empréstimo. Eu estou trocando dívidas de curto prazo por dívidas de longo prazo. Então, se por um acaso vocês aderirem ao crédito trabalhador com essa perspectiva, observem a seguinte característica: uma nova parcela de 200, 300 reais significa que você terá que baixar o seu padrão de vida em 200 ou 300 reais para que a nova parcela caiba no seu orçamento e você não precise de um novo empréstimo, né, no curto prazo. E o vermelho, né, é o famoso, né, muita gente já vem incorporando os empréstimos, os cartões, o cheque especial no padrão de vida e fazem empréstimos para pagar os próprios empréstimos, né? Então a bola de neve ela começa nesse momento. Ou um crédito que vai, sim, né, vai para alguma ação imediata que não vai trazer um ganho no seu patrimônio, né? Então, observar aí, porque esse crédito por impulso, né, a conta chega e ela fica por bastante tempo. Seguindo em frente aqui, né, o crédito do trabalhador consignado, ele é um produto financeiro que veio para ficar, né? Muitos brasileiros, assim como o cartão, como consórcio, financiamento, seguros, têm a sua característica, têm a sua estratégia, né? O cartão de crédito, ele tem um lado bom e um lado não muito bom. O lado bom é que você tem acesso a algo, se você fizer uma boa negociação, você vai pagar 10 vezes sem juros, então te viabilizou algo imediato,
Consórcio é uma maneira de você se organizar com um financiamento de custo mais baixo. Né? O financiamento é quando você dá um bem em garantia. Mas por que eu trago esse slide aqui, a leitura dele? Primordialmente porque é o seguinte, muitos brasileiros, nós tivemos, assim, nos primeiros meses, salvo engano, em torno de 600 milhões de simulações no crédito do trabalhador, já nos primeiros meses, né? Só que é um produto que veio para ficar. E vocês concordam que, assim, lá no começo nós tínhamos 80 instituições cadastradas, agora esse número já deve ter dobrado ou triplicado, né? As instituições também estão aprendendo como trabalhar na plataforma. Então não precisa haver uma necessária sangria desatada, né? Eu preciso tomar esse crédito hoje porque é a última oportunidade? Resposta é não. Você pode, de tempos em tempos, fazer uma simulação e ver se existe um fornecedor lá que seja mais adequado, né? Porque às vezes as taxas menores, né? Os bancos com as taxas menores, às vezes estão sem disponibilidade de crédito no momento que você faz a solicitação. Lembrar sempre, né, de consultar as taxas da sua cooperativa financeira, tá? Porque a cooperativa efetivamente te conhece, a cooperativa efetivamente está acompanhando o seu dia a dia lá, né? Então é um produto financeiro que veio para ficar. E nós tivemos algumas inconsistências no sistema, tá? Alguns dados foram apresentados de forma errada, né? Até estava vendo agora alguns shorts aqui no YouTube, o pessoal mostrando, olha, o dado informado lá, 12 vezes de R$ 200, que era equivalente a 2.400. Então, a plataforma, como ela está em período de ajuste, ela deu alguns bugs e ela, por vezes, desconsiderou os juros. Então, na simulação que foi apresentada lá, tinha a pessoa pegava 2.400 e ela, como se ela fosse pagar 2.400, né, sem juros algum. Mas na linha de baixo tinha lá 5,83 de juros, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, né, e entender, né, o real uso, o real benefício deste que é mais um produto financeiro que veio para ficar, tá? É, né, enquanto o financiamento coloca a tua casa, né, em garantia, enquanto, né, o empréstimo ele vai avaliar o teu score, ele vai avaliar, né, questões de mercado, o crédito do trabalhador ele vai ter, terá outros. Trabalhar. Alguém fez alguma pergunta ou vazou o áudio? Eu vou seguir por aqui. Bom, vamos lá. Então, quais são os grandes produtos financeiros hoje falando de financiamento, de acesso a crédito, né? Nós temos aí no topo da tabela o cartão de crédito que tem a taxa de juros mais alta do mercado, né? Ela gira em torno de 17%, mas nós temos, a depender do teu perfil, do teu padrão, né? Tem pessoas que pagam 20, 25% num crédito rotativo de um cartão de crédito. Então, hoje ele é dito como o financiamento mais caro, caso você entre lá no crédito rotativo. O cheque especial, né, ele também tem uma taxa ali média de 8, 9, 10%, e algumas instituições até oferecem alguns dias sem juros, né, como uma forma de bonificar o seu cliente, um bom cliente, mas ele também, né, se você ficar um dia sem pagar né, o 11º dia, ele vai cobrar sobre 11 dias e não sobre esse dia a mais, né, aparentemente a mais. E ele tem um cálculo de juros diários, né? Tem mora, tem IOF, todas as vezes que a gente atrasa um pagamento, né, existe uma incidência de outras taxas, né, e também impostos. Os empréstimos, né, eles sempre consideram o risco, né? Eu costumo dizer assim, normalmente, quanto mais fácil e mais rápido o crédito, né, menor a tua avaliação e, portanto, né, você vai pagar mais taxas de juros. Eu já tive pessoas que eu atendi que fizeram empréstimos, por exemplo, na boca do caixa ali, né, do caixa eletrônico, e às vezes crédito assim de 50, 60, 100 mil reais, e contrataram taxas assim acima de 8, 9%, porque ali já tinha um crédito pré-aprovado, né, uma análise prévia que tinha sido feita, mas
sem levar o teu perfil atual, né? O crédito consignado, né, como eu já disse algumas vezes, ele é dito como o mais barato, porque ele tem mais garantias, ele vai ter acesso ao teu salário, tá? Mas, como já disse aqui também, nem sempre será o melhor crédito, porque o princípio, né, dessa modalidade, né, da carteira, né, que você contrata através da carteira do trabalho digital, ela é um leilão. Então, se a instituição ela não conhece o teu perfil, se a instituição naquele momento ela está com pouco recurso para disponibilizar, se o índice de inadimplência dentro daquela instituição está alto naquele momento, né, o custo do dinheiro da instituição em si está mais alto, então, portanto, ela vai oferecer um crédito com custo maior, tá? Então, na verdade, você entra com uma simulação, né, lá na carteira digital, olha, eu preciso de 15 mil reais. E a tua simulação, junto com o teu perfil, né, com o teu perfil de salário, o teu perfil de tempo de serviço, o teu saldo do fundo de garantia, eu vou falar um pouquinho mais do que você coloca em jogo ali, é disponibilizado para essa instituição e aí ela vai oferecer. Então, nós temos instituições que oferecem a 3, 4, 5, 6, tem instituições que a gente já viu que estão cobrando o equivalente ao cheque especial ou ao cartão de crédito. Bom, então o que é o crédito trabalhador? Né? Para a gente saber o que é, primeiro a gente precisa olhar para aquilo que não é, tá? Fica mais fácil a gente fazer esse exercício, né? Ele não é um dinheiro extra caído do céu. Muitas pessoas, quando viram essa notícia, né, essa promessa, né, entenderam que era um direito dele. Né? Nossa, agora tem o crédito trabalhador, se eu sou trabalhador, eu tenho direito a como se fosse um benefício. Na verdade, não é um benefício. Na verdade, né, não é um dinheiro extra caído do céu. Na verdade, é mais um produto financeiro, tá? Que ele foi articulado, que ele foi construído, né, para viabilizar, né, para, por exemplo, eliminar os intermediários. Né? Eliminando intermediários, você também elimina custos. O que ele não é? Um jeito de viver acima do que se pode pagar. Também, como houve um período de adaptação, né, no sistema, algumas empresas, né, não subiram o seu legado de crédito consignado. Né? Ou algumas empresas colocaram um número lá do cadastro que não era o mesmo número equivalente do sistema. Então, o sistema do crédito trabalhador, às vezes, não viu, né, alguns empréstimos que o empregado já tinha. E aí, muitos empregados, né, muitos trabalhadores entraram no sistema, conseguiram ter um limite liberado lá por essa inconsistência do sistema, tomaram um crédito e agora estão altamente comprometidos. Então, e muitas vezes assim, para viver acima do que se pode pagar. É algo que se pega só porque está liberado, tá? Tem uma história bastante interessante de um cliente que eu atendi há algum tempo, e ele viu, né, na verdade, essa história não é necessariamente do crédito trabalhador, mas é uma liberação que ele fez assim, só porque estava liberado, ele quis ver o dinheiro na conta. E ele me dizia assim, Fábio, eu queria ir para a praia e pô, 2 mil reais naquele final de semana já resolveria a minha necessidade. Só que estava liberado lá 8 mil reais. Então eu falei, eu vou liberar os 8 mil, porque vai que eu tenho que pagar alguma coisa, eu vou ajeitar, depois eu devolvo o troco, depois eu devolvo lá. Só que, como já dizia o poeta, dinheiro na mão é vendaval. Então, muitas vezes a pessoa vai tomando, né, libera o limite máximo, não se dá conta, o dinheiro acaba indo para questões assim banais e depois fica com a parcela, né? Então, sempre quando for buscar por um crédito, seja ele do trabalhador ou outras linhas, né, verifica
quanto é o suficiente, né, para a sua necessidade, para o seu desejo, para a sua estratégia. Não pode ser um escape para consumo impulsivo, né? E também não pode ser um presente sem compromisso, né? Eu já tenho histórias, né, de pessoas tomando. Tem duas histórias que são bastante relevantes aqui. Uma de um pai que, né, tomou um crédito de R$ 15.000 para uma festa da filha, e aí, né, R$ 15.000 vai se tornar 25 mil durante aí 4 anos. Não que ele não devesse proporcionar isso para a filha, mas, né, foi algo completamente por impulso, né, por conta de achar também que é um dinheiro caído do céu. E nós já temos histórias, tá, de pessoas tomando crédito trabalhador para também aplicar ali no jogo do tigrinho, tá? Nos jogos de azar, nas bets, enfim, por conta do vício e de compulsões. Fábio, mas aqui ninguém está nessa, tá? Mas por que eu trago essa informação tão relevante? Porque você que está aqui ouvindo, muitas vezes você vai ter a oportunidade de levar essa informação para aqueles que lhe são tão queridos, tá? Então, o que é o crédito do trabalhador? Um recurso antecipado com responsabilidade, tá? Então, todo empréstimo é um dinheiro que você ainda não trabalhou, que você ainda não ganhou. É um dinheiro que você ainda precisa entregar o seu tempo, a sua sabedoria, o seu esforço, né? Para que você honre aquelas parcelas. Então, é um recurso antecipado. É uma ferramenta para planejamento e organização. Então, de repente, o teu mês está, né? Você utilizou outras linhas de crédito com taxas mais altas e agora você pode fazer uma reorganização financeira com taxas mais baixas. Inclusive, eu faço esse convite a vocês, né? Uma vez por ano, façam uma avaliação. Porque às vezes, né, comprei meu carro na pandemia e estou pagando lá as parcelas e a taxa de juros é 5%. Poxa, você pode fazer uma organização financeira. Você pode trocar a taxa do teu carro, né, tomar um crédito para organizar lá e pagar menos juros e para o teu carro ter um custo menor. É uma forma de conquistar metas com consciência, né? Eu sou fã do crédito, né? Como eu disse lá do crédito verde, para você para você alavancar o teu patrimônio, para você fazer investimentos, né? Então eu tomo um dinheiro a X e de repente esse dinheiro vai valorizar, né? X mais 30%, mais 40%. Então é uma forma interessante. Algo que precisa de análise e intenção real, tá? Essa é a grande dicotomia do crédito, né? Quando mais eu preciso, né? Quando mais eu preciso, né? Que é um imprevisto, que é um fator externo, enfim, menos eu tenho. Então, se eu vou utilizando o crédito ao longo da vida de uma forma displicente, né? Sem uma intenção real, quando mais eu preciso, menos eu tenho. Ele também é um acordo com prazo, parcelas e regras claras, tá? Já está havendo um movimento dentro de algumas instituições financeiras, tá? Onde ela propõe o seguinte, que você faça um crédito do trabalhador para quitar a dívida com eles, tá? Fábio, você recomenda? Eu recomendo você, caso alguém esteja aqui endividado ou precisando fazer esse ajuste financeiro de um outro empréstimo, de um outro cartão de crédito, enfim, você participar dos feirões de desconto ou até mesmo acessar lá o Serasa, né, para uma proposta. E essas propostas normalmente têm lá 50%, 60%, às vezes 70%, 80%. Já vi propostas de 90% de desconto, né, em cima do saldo devedor. É, e aí você usar o crédito de uma outra instituição para pagar a instituição que você deve, tá? Trazer um dinheiro de fora para fazer, né, esse acordo com prazo e parcela. Também assim, ó, vale a gente lembrar que
os empréstimos, eles são calculados com juros compostos, tá? Juros compostos. Então, a gente tem uma curva de juros em cima de todo empréstimo. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que essa curva de juros, ela é mais amigável entre 36 até 48 vezes, tá? Quando a gente extrapola, né, esse prazo para 60, 72, 96 vezes, a curva de juros, de juros compostos, ela é bastante agressiva, tá? Então, é bom a gente ficar bastante atento com o prazo. Seguindo em frente aqui, bom, quem pode pegar? O empréstimo para CLT pode ser contratado por trabalhadores com carteira assinada do setor privado, incluindo empregados domésticos e rurais. Eu não coloquei aqui, mas onde contratar? Você pode baixar o aplicativo, né, da carteira digital de trabalho e lá vai ver uma opção, um ícone, né, escrito crédito do trabalhador. Quais são as principais características, tá? As parcelas são descontadas automaticamente do salário ou do benefício. E mesmo que você mude de empresa, tá? Havendo saldo devedor, os descontos continuam, tá? Né? Às vezes o pessoal fala assim, Fábio, mas vai descontar na minha folha? Né? Deixa eu explicar. A folha de pagamento, a analogia mais clara que eu tenho para fazer para vocês, ela não é a responsabilidade do empregador, né? Ela é a responsabilidade muito mais do empregado. É igual a gente falar do boleto, né? Tem pessoas que recebem o boleto de cartão de crédito e ficam lá, né? A hora que bota a mão, a hora que recebe o boleto, que vai verificar, né, quanto está a fatura do cartão de crédito, ele olha e fala assim: Meu Deus, o que que eu fiz aqui, né? Deixa eu guardar esse cartão, deixa eu parar de gastar. Então ele olha o boleto como se fosse não, reconhecendo como reflexo das suas ações e do seu comportamento dos últimos 30 ou 40 dias. Se esse boleto, né, ele está adequado, ele vem num valor amigável e você conseguiu pagar esse boleto, poxa, legal, né? Pa- Parabéns, é assim que funciona. Com a folha de pagamento, tem algum áudio vazando aqui? Tem alguma dúvida? Não, perdão. Tudo bem, obrigado. É, Então, a folha de pagamento é a mesma coisa, é o reflexo, né, um espelho das tuas decisões, do teu comportamento, se você foi os 30 dias, se você foi todos os dias no trabalho, enfim, é um reflexo das suas decisões. Então, se você não está com as suas decisões em ordem e faltar líquido, né, para desconto, a responsabilidade não é da empresa, a responsabilidade é sua. Eu já vou falar um pouco mais disso. Você que deve buscar né, a instituição para renegociar esse crédito. Vamos lá. A margem, né, até no passado, né, as margens consignáveis ficavam na casa de 30%. Né? Algumas empresas, instituições também limitavam a 25%, 20%. O governo ele colocou aqui, né, um limite a mais, até para o dinheiro circular na economia. Né? Então, o limite de margem consignável é 35% do valor líquido do teu salário. E aqui vale mais uma dica, né? Se você compromete o teto, ou seja, 65% do valor líquido, ou 35% do valor líquido, né? Você tem que lembrar o seguinte, que você vai ter que adequar o teu padrão de vida, né? Mercado, água, luz, telefone, dentro de 65% do teu salário, tá? Então é bem importante a gente escolher bem esse valor de parcela. Eu costumo dizer o seguinte, que a parcela escolhida deve ser uma parcela desafiadora. Fábio, o que é uma parcela desafiadora? Ela não pode ser nem tão fácil de pagar, né? Você alongar muito esse tempo, porque quanto mais você alonga o tempo, mais você paga juros, tá? Ela também não pode ser tão alta ao ponto de você comprometer, de repente, os 35% e abrir mão de tudo em detrimento dessa parcela. E todo mês você ficar suando para pagar essa parcela.
Então, uma parcela desafiadora é aquela parcela que te mantém atento, né? Que você está de olho nela e que você vai conseguir administrar ali caso haja alguma intercorrência. Bom, a questão da taxa de juros, né? Por ter menor risco de inadimplência, né, eu já vou explicar o porquê. Os juros do consignado são regulados e geralmente são mais acessíveis. Então, como eu te disse, você pode fazer uma simulação hoje de crédito, é um leilão, né? Quando você entra com a tua proposta, né, a plataforma vai disponibilizar para todas as instituições que estão lá aptas na plataforma e as instituições vão começar a te mandar proposta de crédito. Pode ser que isso venha em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas. Se você, de repente, na próxima semana, né, tiver o desejo, a necessidade, né, quiser fazer uma nova simulação, você pode fazer. Todo o arcabouço de informações, né, de o contrato, a maneira que ele foi pensado, né, o crédito consignado, é para gerar juros mais baixos, tá? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Prazos, né? Você pode parcelar em prazos mais longos, em geral 60 meses, o que facilita o valor da parcela. Lembre-se, menos tempo igual a menos juros. Você também pode, né, pagar as últimas parcelas de forma antecipada. Todo empréstimo, né, toda negociação financeira, né, quando trazida a valor presente, né, você tem que ter um desconto equivalente àquele tempo. Então, às vezes, né, poxa, esse semestre eu preciso organizar algumas coisas. Né? Pega uma parcela amigável, organizei, né, consegui aqui, né, um fôlego. Aí você vem pagando as últimas parcelas, né, e obtendo esses descontos. Próximo, a garantia, né? Então, quais são as garantias? Por que que foi, né? Por que que existe, né, uma taxa de juros mais atrativa? O próprio salário funciona como garantia de pagamento mensal. Então, a primeira garantia, né, é o salário com pagamento mensal. Lembrando, tá? A responsabilidade por haver líquido no teu salário é sua, tá? Não é da empresa. Em caso de demissão, 10% do seu fundo de garantia e 100% da sua multa rescisória serão utilizados. Então, se a gente, né, toda vez que a gente faz um empréstimo, né, a premissa é que a gente pague ele até o final, né? E aí a gente tem que avaliar o risco, né, de eu não poder pagar ele até o final, seria o caso de eu ser mandado embora, porque né, que o meu salário está como garantia. Então não tem muito para onde correr. Eu fiz, está contratado, o meu salário está como garantia. E aí, se você mudar de empresa, óbvio, você vai levar esse legado, né, havendo ainda um saldo devedor. E aí tem que lembrar o seguinte, né? Porque muitas vezes quando a gente se desliga da empresa, é o momento que a gente mais precisa, né? Porque ali os próximos meses até a gente se recolocar no mercado, né? Então essa multa rescisória, esses valores que seriam uma garantia para você, eles vão ficar garantidos, eles vão ficar retidos, né, para a quitação desse débito. Então eu costumo dizer assim, que a real garantia é também a sua empregabilidade, né? Tá cuidando do seu currículo, tá cuidando da sua história, tá cuidando da sua jornada, né? Tá cuidando da sua evolução dentro da empresa. Então essa também é uma garantia, né? Porque às vezes eu entro no piloto automático, né? Deixo de bater alguma meta, deixo de me desenvolver e aí esse risco, né? Essa garantia, ela é muito menor. Uma análise, né? Existe sim análise de crédito, né? Mesmo sendo consignado, a instituição fará análise para garantir que o crédito é viável e responsável, trazendo segurança para a operação. Eu já comentei um pouco disso, né? O crédito trabalhador ele não é um benefício, mas é uma organização, né, que te traz mais concorrência para o mercado, né?
e traz um produto que é mais eficiente. Mas ele não é um benefício do tipo assim, ó, eu vou te dar aqui um crédito só porque você é trabalhador. Então, eles vão oferecer crédito, né? Se você tiver um nome negativado, eles vão oferecer crédito, né, em algumas situações atípicas do mercado, tá? Mas eles não são obrigados a te dar esse crédito. Inclusive, já tenho histórias, tá, de pessoas que acessaram a plataforma e não receberam nenhum tipo de proposta, porque, né, tem outros comprometimentos mensais. O custo, né? Você deve receber todas as informações sobre juros, encargos, tarifas e valor final do contrato. Muito cuidado com custos embutidos ou vendas casadas. Como o empréstimo é feito pela plataforma, ela elimina intermediários, né? Que muitas vezes vão ali te oferecer taxa de um seguro, algum outro tipo de produto, alguma venda casada. Então, isso não é para acontecer. Mas, como hoje existe aí muita informação, né, a gente também já tem casos de pessoas que fizeram simulações dentro da plataforma e depois foram abordadas ali, olha, vamos fechar comigo, aproveita que eu tenho isso, aproveita que eu tenho aquilo. Então, tomar muito cuidado com isso. E, como eu já disse, a questão da quitação, né? Se quiser pagar antes do prazo, você pode. E tem direito a desconto proporcional nos juros. Esse é um passo importante para organizar a sua vida financeira, ok? Como eu disse, né, só um exemplo rápido aqui, né, da questão dessa responsabilidade pelo seu lerite, né? O empregador, ele firmou um contrato de trabalho contigo e ele vai fazer um repasse, né, daquilo que são os teus direitos. Então, lá no nosso olerite, né, na famosa folha de pagamento, tem o nosso salário, né, nós somos responsáveis por pagar o nosso INSS, né, um desconto que acontece, o nosso imposto de renda pessoa física vai variar, vai mudar um pouco as regras, mas nós temos também os descontos compulsórios. O que é um desconto compulsório, Fábio? É pensão, né? Isso vai afetar o teu líquido, vai afetar a tua disponibilidade financeira, alguma ação judicial. Nós temos também os consignados, tá? E temos os descontos voluntários. O que é um desconto voluntário? De repente, a empresa oferece um cartão farmácia, um cartão da lojinha, um cartão de benefício, onde você vai ter um desconto e a empresa fará o repasse para aquele fornecedor. Isso é um gasto voluntário, né? De repente tem alguma associação, algum grêmio, alguma coisa assim, também você voluntariamente foi lá e fez, né, a sua adesão, ou utilizou o plano, enfim. É benefício? É benefício. Mas eu volto a dizer, é igual cartão de crédito. Você tem que saber utilizar. O teu lerite é um espelho das tuas decisões, tá? E, e cabe a você fazer essa ordenação, essa regulação, para que caiba também ali o eventual crédito trabalhador ou crédito consignado. E o que acontece quando não há margem disponível? Então, já disse algumas vezes, a responsabilidade é nossa. Você tem que entrar em contato com a instituição credora, né? Fazer uma proposta, verificar se tem um refinanciamento, qual o melhor caminho que eles oferecem lá. Você ficará bloqueado para novas linhas de crédito, tá? E vai ter que fazer a sua reorganização financeira. Bom, todo crédito ele tem um custo, né? A gente paga imposto, né? O famoso IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, tem as taxas de juros, tá? O IOF ele é fixo, né? Ele é um imposto do governo. Tem as tarifas e os encargos, né? Eventualmente um seguro. Né? Como fazer esse custo, Fábio? Eu preciso saber exatamente, né, calcular um custo efetivo total, que é o CET que está aí, custo efetivo total. Na hora da contratação, qual a recomendação? Multiplica o valor da parcela vezes o tempo. O valor da parcela vezes o tempo e você vai saber qual é o valor final desse contrato. Se bem que na plataforma ele também já deve apresentar
como eu disse, já foram detectadas algumas inconsistências no sistema e às vezes, né, acho que já deve até ter sido corrigido. Mas é importante que você tenha atenção em tudo isso, tá? Entender o crédito como uma oportunidade, né, de alavancar, de se organizar e de seguir a sua vida financeira. Aqui a gente já falou, né, as principais garantias até 10% do saldo do fundo de garantia e 100%, até 100% da multa rescisória. Não havendo possibilidade de desconto, você fica com o legado. Então, vamos supor, eu acabei de fazer meu empréstimo de 30 mil reais, né? O banco, ele às vezes vai dar um saldo maior do que as garantias, né? Entendendo ali o seu perfil, o seu salário, enfim. Às vezes você tem um ano de empresa e consegue ali o 30 mil, vamos dizer. Você pagou 10 e falta 20, tá? Então, você vai ficar com esse legado, né? Cabe a você entrar em contato com a instituição, tentar algum tipo de negociação. Caso contrário, esse valor ele vai ser corrigido segundo as normas contratuais, tá? Ele vai seguir ali, né, juros e correção, juros e correção, juros e correção, e vamos supor que daqui 6 meses você entre em um novo trabalho, tá? Automaticamente, quando você voltar para o CLT, né, esse desconto ele é retomado segundo as regras do contrato, tá? Segundo o novo saldo devedor, tá? E, né, muito provavelmente isso não está bastante claro, mas, né, se você também teve um decréscimo salarial, ou seja, eu ganhava 5, eu retomei o mercado ganhando 4, muito provavelmente esse valor devedor vai ter que entrar dentro de 35%. O que vai acontecer é alongar o prazo. Alongando o prazo é uma renegociação. Esse tipo de renegociação ele cai num outro perfil de risco, tá? Então, as taxas contratadas previamente não serão as taxas da renegociação, que a tua classificação de risco aumentou a partir desse momento e talvez novas taxas sejam colocadas. Então, caso isso aconteça com você, é mais inteligente que você já entre em contato com a instituição e tenta ali fazer um acordo do que esperar lá na frente, porque o que a gente percebe ali de outros produtos financeiros é que o saldo vai se elevando muito rápido, né? Você pega um cartão de crédito em 6 meses, ele quase dobra o valor, né? Então, bastante atenção com esse quesito das renegociações. Bastante pegadinha, tá? Como é um produto novo, tá com, né? Tem muita gente oferecendo o crédito trabalhador, mas não é o crédito trabalhador, né? Ofertas, né? Vou item a item aqui. O crédito sem consulta, sem comprovação, aprovação instantânea. Isso é um grande risco. Deixa eu só voltar lá um pouquinho. Quanto mais rápido o crédito, mais taxas, né? E muitas vezes também existe a possibilidade de uma ligação ativa, coisas desse tipo, igual fazem com o crédito trabalhador. A principal pegadinha que eu vejo, né, fazendo um paralelo aqui com o crédito do aposentado, é que de tempos em tempos eles ligam oferecendo um troco. Tá? Isso vai acontecer no futuro, não está acontecendo agora porque é muito novo. Então você paga 5, 6, 10 prestações, eles ligam dizendo assim: olha, existe um troco aqui para você, e na verdade é um refinanciamento, né, para você se manter ali com o débito. Aplicativos e sites duvidosos, então isso é um movimento da internet, né? Sempre quando sai algum produto, quando tem uma demanda alta, eles fazem lá os sites fake, então é bem interessante estar cadastrado. A gente tem o Gov, né? Nós temos níveis de segurança ali de confirmação da sua senha. Quando você acessar, eles colocam lá você nível prata, nível bronze, nível ouro, tá? Então busca por um perfil nível ouro,
que é fazer confirmação em 2 etapas, validar o seu e-mail, validar outras informações, porque, né, isso vai impedir que golpes aconteçam. Promessas de pagamento, promessa de crédito liberado com pagamento antecipado. Deposita aqui 150 para análise cadastral, isso é uma pegadinha que acontece bastante. Ofertas muito acima da sua realidade, tá? E anúncios em redes sociais com perfis falsos, tá? Isso é bastante grave. Bom, em geral, quais são ali, como eu me apresentei no começo, eu costumo dizer que né, a gente tem a parte técnica e tem a parte emocional, né? Toda decisão financeira, ela é muito mais emocional do que técnica, tá? É bom que agora vocês têm a técnica e agora vocês podem controlar melhor as emoções. E aí eu preparei aqui 6 perguntas que é interessante que você esteja atento, né? A primeira delas é: qual é a minha intenção real com esse crédito, tá? Tem um objetivo definido, uma direção que aumenta, né, a sua chance de sucesso? Ou é um crédito que está sem propósito agora, né, para gerar um consumo imediato, um endividamento desnecessário, né? Eu fiz uma simulação das parcelas mensais. Quando eu pergunto isso, o que eu estou dizendo? Será que esse valor de parcela é um valor compatível, né? A famosa parcela desafiadora, né? Que traz tranquilidade, equilíbrio financeiro. Os dois extremos são perigosos, né? Até sendo redundante aqui. O extremo de pegar uma parcela muito baixa, a ponto que você despreze essa parcela e aí o tempo vai ficar muito longo, tá? Você vai incidir de mais juros, ou uma parcela muito alta na ânsia, né, de resolver tudo rápido, e aí, portanto, né, qualquer intercorrência que fuja dos teus planos pode te comprometer. Verificar qual é a taxa de juros oferecida. Lembrar que vocês têm uma cooperativa, né? A cooperativa ela está há muitos anos, então ela conhece, ela tem o teu perfil ali, né? Muito bem definido, né? E ela trabalha com capital próprio, ela remunera os próprios cooperados, então por isso ela tem várias vantagens competitivas nesse momento, né? Em termos de taxa oferecida. Há taxas adicionais escondidas no contrato, tá? Então, às vezes, o fornecedor pode te encaminhar para o aplicativo dele, pode te colocar fora do ambiente da carteira digital, e você estando fora desse ambiente, né? Não, vem aqui que eu consigo algo diferente, alguma coisa assim, pode te levar a essas taxas, né, escondidas ou seguros, né? Bastante atenção. Eu posso esperar ou isso é uma urgência real, tá? É igual a bolsa de valores, né? A gente sempre fala de investimentos e a bolsa sobe, a bolsa desce, né? A empresa cresce, a empresa, né, tem alguma outra, né, abaixo o valor da empresa. Com o crédito do trabalhador é a mesma coisa, né? Pode ser que agora, nesses meses do ano, né, novembro, dezembro e janeiro, né, novembro e dezembro, a demanda seja alta. Então, quanto maior a busca, tá? Demanda de mercado, mais gente interessada, maior a taxa, porque disponibiliza menos, né, tem mais gente concorrendo ali pelo dinheiro. Né? Virou o ano, janeiro, fevereiro, talvez, né, tenha mais disponibilidade de crédito e a taxa seja menor. Essa pergunta também é importante, já falei dela algumas vezes, né? Em quantos meses pretendo pagar? Né? Então, estar atento ali, longo demais, mais juros, curto demais, parcela pesada. E aí eu vou abrir aqui, Janete. O pessoal mandou alguma pergunta, alguma dúvida? A gente está dentro do tempo. Temos aí 8 minutos, não recebemos nenhuma pergunta. Pessoal, alguma dúvida, por gentileza? Acho que quero aproveitar, né, Fábio? Sim. Aproveitar o momento para É, perguntar. Eu estava prestando atenção, é muito importante, né? A gente, na hora que contratar um crédito, né, verificar realmente as condições,
número de parcelas, comprometimento na folha, né, responsabilidade, porque depois, se são 48 parcelas, né, são 48 meses, né, que tem que administrar, e principalmente a taxa de juros, que a gente tem visto que mesmo sendo crédito do trabalhador, as taxas estão muito elevadas. Isso é muito importante, né? Verificar as condições, consultar a cooperativa. A gente também tem um trabalho aqui para os associados de uma consultoria financeira, inclusive com você, né, Fábio? Que a Sim. gente pode ajudar na organização da vida financeira do associado. Nós vamos disponibilizar também para vocês uma cartilha sobre o crédito do trabalhador, que vocês podem consultar. E também, né, Fábio, a gente tem aqui uma cartilha, um acesso, vocês podem ler pelo QR Code, que é uma plataforma onde tem disponibilidade de vídeos, uma trilha de conhecimento e várias outras questões lá sobre a educação financeira, que também os associados têm acesso, pode utilizar desse material para ampliar aí os conhecimentos e se sentir mais confiável e também se organizar, né, na vida financeira. É. Deixa eu aproveitar, enquanto o pessoal não está mandando as dúvidas, podem colocar no chat que a Janete vai ler aqui para mim. Mas dentro Sim, da plataforma nós temos mais de 80 vídeos relacionados à educação financeira cooperativista. Eu costumo dizer que é guardadas as proporções, né, Janete? A gente está aqui sim, numa premissa de ser a Netflix da educação financeira cooperativista. é, Então, você tem personagens. Se você quiser saber um pouco mais sobre investimentos, educação financeira para crianças, para jovens, em casais, se você quer uma organização, né, individual, você pode agendar a sua sessão gratuitamente pela Copifarma, né? Você vai ter 1 hora comigo online, onde eu vou tirar as suas dúvidas, vou ajudar você a fazer um diagnóstico, ou fazer um planejamento. A cooperativa dá autonomia e toda a sessão ela é confidencial. Os seus dados não são repassados para a cooperativa, tá? Eu sou um consultor independente, bem como eu também não terei acesso aos seus dados dentro da cooperativa. Aqui no módulo de oportunidades, nós temos mais de 20 e-books, temos cursos gratuitos, temos 2 aplicativos aqui do Banco Central, um deles chamado Registrato, onde você pode ver toda a sua vida financeira dentro do mercado, se você teve contas perdidas, se você tem algum, enfim, toda a sua vida no mercado financeiro, nas instituições, você pode acessar através do Registrato. E nós temos também aqui a calculadora do cidadão. Se porventura você estiver simulando um crédito, está em dúvida ali, você pode fazer pela calculadora do cidadão, que é uma calculadora criada pelo Banco Central. E aqui nós temos o módulo de calculadoras. Então, nas nossas calculadoras aqui, você pode simular qual o custo do seu carro anual, como está as suas dívidas. Então, a calculadora ela é bem o seu orçamento mensal. E lembrando, a gente segue aqui todas as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados. Os seus dados não são armazenados. No final das suas simulações, você tem a oportunidade de mandar para o seu próprio e-mail. Lá você recebe um PDF. Esse PDF ele é sigiloso, também vai só para o seu e-mail, para que você vivencie né, essa experiência aí da educação financeira. Os nossos eventos são mensais, né? Agora nós vamos ter evento do Dia das Crianças, falando de mesada. Aliás, a gente vai lançar um e-book novo, né? Falando de mesada para crianças. E a nossa cartilha do trabalhador, tá? Eu sei que às vezes quem mais precisa, às vezes foge do tema. Então, carinhosamente, eu vou pedir a vocês assim, compartilhem na empresa, porque às vezes quem está mais endividado, quem né, acaba correndo um pouco do tema da educação financeira. Normalmente quem vem para a palestra é quem está mais organizado, quem está interessado, né, e por isso se torna mais organizado. Então, às vezes vocês compartilharem, né, os riscos aqui do crédito trabalhador, as características, né, tudo que foi passado aqui através da cartilha é um elemento até de cidadania, né, para a gente levar essa informação de uma forma leve, né, para todos aí da empresa e as pessoas queridas da nossa vida. perfeito. Bom, nós não tivemos nenhuma pergunta, acho que ninguém, se alguém quiser se manifestar, temos ainda uns 3 minutos. Acho que é não, né?
pessoal está tranquilo. Tá Bom, quietinho hoje. já que temos os 3 minutos, deixa eu destacar as três principais funcionalidades da plataforma. Tá? Eu vou deixar o QR Code aqui para você acessar. O login, ele é bastante simples. Você que é cooperado da Cofarma, você vai entrar aqui em Experimente Agora. Teu primeiro acesso, você vai criar uma senha, pode ser uma senha bastante simples, de 4, 5, 6 caracteres. Acessando a plataforma, você já vai ter direito a todo o conteúdo, tá? E é interessante que mensalmente, a gente está trazendo ali inovações, vídeos e conteúdos extras para dentro da plataforma. O próximo lançamento vai ser agora, como eu estava dizendo, né, do Dia das Crianças, uma cartilha de mesada, e a gente fala das crianças até 7 anos, até 10 anos, 11, 14, e assim a gente vai fazendo toda essa didática aí de como inserir o dinheiro, né? Então, às vezes, né, Janete, a gente fala assim, nós não tivemos educação financeira na escola, nós não É, tivemos educação financeira, né, com o papai e mamãe, mas hoje está tudo aí na mão, né? Hoje a gente já superou esse discurso e o mundo online trouxe essas possibilidades, né, esse conhecimento na palma das nossas mãos. verdade, uma oportunidade para presentear os nossos filhos, né? No Dia das Crianças, Exatamente. né? A Wanda colocou no chat também o acesso. Bom, Fábio, acho que a gente já vai para o encerramento. Eu quero agradecer sua disponibilidade em nos atender, sua gentileza em nos apresentar um pouco mais sobre o crédito trabalhador, agradecer a presença de todos. Até uma próxima oportunidade e que possamos seguir aí conhecendo mais sobre educação financeira e qualquer dúvida, chame a Cofarma pelos acessos de WhatsApp, o site, a gente está aqui para atendê-los e esclarecer. Se tiver alguma dúvida depois, né, Fábio, a gente Sim, recebe aqui no e-mail e recepciona e manda para você, a gente encaminha também a resposta. Caso alguém queira fazer alguma pergunta que no momento que seja respondida de uma forma anônima, a gente também encaminha para você e depois responde para a pessoa. maravilha. Obrigado pela oportunidade, parabéns a todos que estão presentes aqui, né, É né, e verdade, parabéns muito aí obrigada. a todos e até breve. Até breve. Obrigada, Fábio. Tchau, pessoal. Por Muito nada. Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.